chuva que cai e lava a minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que é. Por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 6, por gentileza. Capítulo 6 de Mateus, todos conhecem de cor, exalteado. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, pastor, não fugir do tema, mas está dentro aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Todos dizem amém. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, também está escrito, o Senhor falando com Nicodemos, e ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mais alto, é necessário nascer de novo. Aí ele disse: como pode o homem já velho tornar a nascer, entrar no ventre da mãe? Aí Jesus diz: que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Então eu quero ficar com a parte B. Só entra no reino de Deus quem nasce de novo. Diga assim: só entra no reino de Deus quem nasce de novo. Abre a sua Bíblia ainda no livro dos Coríntios, primeira carta escrita por Paulo à igreja aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta escrita por Paulo à igreja aos Coríntios, no capítulo 15, verso 52. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Eu aguardo. Pode encontrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 52. Está escrito assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Pode tomar os nossos assentos, por gentileza, com autorização. Glórias ao nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, é bem verdade que todos nós somos cientes, somos sabedores de que a igreja que existe hoje, ela só existe porque houve um contato com o Senhor, com os nossos patriarcas, nossos pastores, oravam, buscavam e falavam com o Senhor. Não temos oba-obas que se aconteceram alguns anos atrás, mas por causa da oração. A oração é indispensável na vida de um povo, na vida de uma família, na vida de um vilarejo, na vida de uma cidade, de um país. A oração é indispensável. A igreja só caminha por causa da oração. Eu costumo dizer que a oração é um combustível, pastor Gilberto, para o crente. Tem carro que é flex e gasolina, os dois, né?
Então nós também somos dois, é palavra e oração. Ler a Bíblia e orar. Quando você ora, você fala com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você através da palavra. Então o crente tem que orar. E o que é orar? A palavra orar vem do original derivado do grego, que significa a forma de se expressar, ou seja, trocar uma ideia com Jesus, conversar com o Senhor. Esse é o primeiro plano da oração, é conversar. O segundo plano da oração é adorar. Nós também podemos expressar nossa oração por intermédio do louvor. É verdade. Aqui, quem já adorou aqui, deixa eu ver. Então, você já orou essa noite. Aí, em terceiro lugar, o plano da oração, em primeiro lugar, é falar com Deus. Em segundo lugar, adorar a Deus. E em terceiro lugar, obter comunhão com Deus através da oração. Como é que você vai pedir algo para alguém se você não tem intimidade com essa pessoa? Em palavras, em prólogos, em meses, anos de amizade, é extremamente impossível obter algum êxito na sua petição. Quanto mais eu converso com o pastor Edilberto, com o pastor Paulo, mais amizade eu tenho com ele. Quanto mais eu converso com ele, mais eu passo a saber dos seus projetos, dos seus pensamentos, aquilo que ele pensa para o futuro, e aquilo que eu penso também me passa a saber. É uma amizade. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um ser, e esse ser tem existência. A Bíblia também diz que quando um crente ora, o Senhor se levanta do seu trono, coloca os seus ouvidos no teto dos céus, para ouvir as petições dos seus filhos, para ouvir as orações dos seus fiéis. Uma igreja que não ora, um povo que não ora, eles estão mortos. Então, quem nasce de novo é porque está morto. Jesus vai ter que nascer de novo. Aquele homem não era qualquer um homem. Ele não era um novo convertido, o Nicodemos, não. Nicodemos não era um iniciado, ele era religioso. Ele fazia parte do sinédrio, da diretoria do judaísmo. Ou seja, era um mestre, conforme está no texto. Era um mestre da Bíblia. Conhecia muitas escrituras sagradas. Mas Jesus diz: é necessário nascer de novo. O importante aqui não é conhecer. O importante aqui foi descartado, porque ele conhecia tudo as leis, é verdade. O importante aqui não é ser maior, grande, o mandatário. O necessário aqui é nascer de novo. Aleluia. Para entrar no reino dos céus. Olha, meus queridos e meus amados irmãos, observando a Bíblia, lendo esse texto que nós lemos aqui, num abrir e fechar de olhos. É bem verdade, num abrir e fechar de olhos. Glórias ao nome do Senhor. Aqui fala do arrebatamento da igreja. Mas eu quero me ater essa parte B desse texto e quero embasar na oração. Porque quando a igreja é abençoada, pastor Edilberto, a gente fica até perdido da mensagem, que a mensagem desce do céu com facilidade, e você tem que orar muito para saber o que você vai entregar para a noiva do cordeiro. Quando o lugar é meio difícil, as mensagens somem, você fica perdido, não sabe o que vai falar. Mas esta igreja, pelo que eu já estou sentindo do Espírito dos céus, é uma igreja que ora, é uma igreja que lê a palavra e que anda de joelhos diante a presença do Senhor. Ora, meus queridos e meus amados irmãos, aqui nós vimos o primeiro tópico, aqui que eu expressei para os irmãos. Primeiro plano, falar, conversar. O segundo plano, adorar. O terceiro plano, obter comunhão perfeita com o Senhor, porque Paulo mesmo sintetizou dizendo: orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Paulo está dizendo que devemos orar de manhã, devemos orar à tarde, devemos orar à noite, devemos orar de madrugada, enfim, devemos orar continuativamente e não parar de orar, andar orando, viajar orando, porque não podemos parar de orar. Quando eu li esse texto escrito por Mateus, o Evangelho de Mateus nos dá um respaldo muito sistemático, falando-nos acerca da oração. As narrativas das suas expressões sobre escrita, é bem verdade, em outra tradução, Mateus está falando a respeito dos discípulos do Mestre, que certa feita perguntaram para Jesus, dizendo: Senhor, nos ensina a orar, a gente não sabe orar. Os discípulos de João Batista sabem orar. Os discípulos de João Batista sabem clamar, a gente não sabe, ensina a gente. Aí Jesus chamou eles para responsabilidade e disse: olha, quando vocês forem orar,
pronunciar as seguintes palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como o Senhor é no céu. Mas como o Senhor é no céu. Glória a Deus. Aí ele ensinou os seus discípulos a clamar e agradecer, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Foi a base inicial do ministério de Jesus quando ele esteve aqui na face desta terra. Ora, pastor Gilberto, quando eu li o verso 9, 10, 11, 12 e 13, eu imaginei que se tratava de uma só oração, mas o escritor vai dizer que aqui está se falando de uma oração dominical, de ensinamento. É verdade. No início das minhas palavras eu disse que Jesus ensinou os seus discípulos que a oração também é uma conversa. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida em todo o globo da terra, conhecido pelos velhos, pelas senhoras, pelos senhores, pelas crianças, pelos adolescentes, conhecida mundialmente pelas pessoas. Em alguns países eles praticam a oração do Pai Nosso pela manhã, bem cedinho. Em outros países eles praticam a oração do Pai Nosso depois do crepúsculo do dia, à noite. Outros depois da primeira refeição. Enfim, a oração do Pai Nosso é muito conhecida. É a oração mais pequena da Bíblia, depois da oração feita por Elias diante do altar do Senhor. Mas o Senhor vai dividir essa oração em 5 partes. Primeiro ele disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja. A palavra santificado seja significa adorar a Deus antes de pedir. A palavra santificado seja significa magnificar a Deus antes de qualquer reivindicação. E o que é adorar? Adorar é um ato de reconhecer, de engrandecer aquele que está superior a você, aquele que está acima das suas possibilidades, aquele que está acima da sua cabeça. Isto é adorar. Agora prestai minha atenção, diante dos homens, diante dos astros, diante dos magníficos humanos de carne que existe na face da terra, diante dos deuses feitos pelas mãos dos homens, seja Deus de ouro, de prata, de bronze, seja deuses de barro, de mármore, de madeira, de massa, de barro e de papelão, seja deuses de cinzas ou fictícias do fundo do mar, o único que é digno de ser louvado, adorado, glorificado, magnificado no céu e na terra, chama-se Jesus de Nazaré. Ele é digno de ser honrado, ele é digno de ser louvado nos céus e na terra. Em segundo lugar, aí você pode pedir. Adorou? Quem adorou aqui de novo, por favor? Pode pedir agora. Depois que adora, pode pedir. Ele diz: venha a nós o teu. O reino que está vinculado à mente de Cristo, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase do reino de Deus é chamada reino construtivo, a lei dada a Moisés. A segunda fase do reino de Deus é chamado reino da graça, exercido pelo próprio Jesus, que aqui esteve na terra apregoando o evangelho do seu Pai. Mas a terceira fase, ela não se deu, ela vai se dar lá no milênio, aquilo que se chama a batalha do Armagedon. Jesus descerá montado em um cavalo branco, na sua cabeça uma coroa de ouro. Ele estará vestido com a vestimenta branca, cingida, o seu cinto de ouro, os seus pés reluzentes, como latão passado na fornalha. E queira Satanás ou não, na sua coxa estará escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu já estou sentindo a presença dele. Ele está na casa dessa noite. Levante a sua mão e adora o nome dele. Glória, glória, exalta o seu nome para todo sempre. Daí o porquê? Glória a Deus. Em primeiro lugar, temos que adorar. Em segundo lugar, podemos pedir. Em segundo e terceiro lugar, seja feita a tua vontade. Será que Jesus pode fazer a vontade na sua vida? Sim ou não? Não precisa responder. Será que ele pode? Seja feita a tua vontade. Oh, glória. Em quarto lugar, pão nosso. Terceiro, que está no plural essa palavra. O pão nosso, não é o pão meu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E em quinto lugar, ele ensina a agradecer. Porque teu é o poder para sempre. Pensa numa oração pequena, mas objetiva. Foi a base do ministério do nosso Senhor aqui na terra. Todas as vezes que o Senhor operava milagres, todas as vezes que ele trazia um sermão expositivo para os seus discípulos, ele logo se retirava e subia ao monte para falar com o seu Pai, para agradecer o seu Pai.
Ele descia novamente, trazia outro sermão e se retirava novamente. Ora, parece-me que vejo. O João, o Batista, que na verdade não era batista, era pentecostal, que pregava com muita autoridade. O João Batista, o primo de Jesus, está às margens do Rio Jordão. Ele está pregando com muita autoridade, dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento dos vossos pecados, mas aquele que vem após mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vai falar muito bem sobre isso. É bem verdade que ele está falando com autoridade. Jesus se aproxima e ele disse: não, Jesus, não faça isso, e coloca a mão sobre a sua cabeça. Jesus disse: é necessário, João, que se cumpra toda a justiça do meu Pai que está no céu. A Bíblia vai dizer que ele imerge Jesus no Jordão, ele batiza Jesus, e o Espírito, em forma corpórea de uma pomba, desce, posa sobre Jesus, e Jesus é batizado, pastor Paulo, com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Não falou língua, pastor? Não. Tem algumas igrejas medíocres que existem por aí, não quero falar nomes, mas todos nós sabemos que eles não conhecem Bíblia, não lêem o texto, e eles dizem: os pentecostais são loucos, os pentecostais são malucos, eles falam línguas estranhas, foi batizado com fogo. Então é heresia, porque Jesus foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou em línguas, e também não foi batizado com fogo. Então vocês estão errados. Mas eles não conhecem nada de Bíblia, pastor Gilberto. São pessoas medíocres, e eu quero dar uma resposta, nessa situação. Talvez alguém tenha dúvida também. Aqui eu creio que não tem, é verdade. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, não falou língua. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque ele é poliglota, está aqui, está no céu, ele fala a língua daqui, a língua do céu, não precisa falar línguas estranhas. Segundo, não foi batizado com fogo, pastor, porque fogo é para queimar pecado, e no Gênesis, Apocalipse, Jesus não pegou, então precisa de fogo. Fogo é para mim e você ser purificado, ser transformado para entrar na glória. Quando você acredita, glória, levanta a sua mão. Agora, depois de 400 anos que se passou, Jesus é batizado com o Espírito Santo. Que mistério, irmão. Batizado, falou línguas. Oh, glórias ao nome de Jesus. Agora eu quero dar uma palavra para você. Quando você for orar e a situação for complicada, não fale em português, fale em línguas estranhas. Porque Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 4: quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, e ninguém tem, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Porque o diabo conhece muito bem o grego, pastor. Ele fala em aramaico, hebraico, latim, espanhol, alemão. Ele fala português, então, melhor do que eu e você junto. E quando você fala em língua, pastor, bate cabeça na faculdade do inferno, dizendo: o que esse crente está falando? Não entendi nada. Não entendi o que esse crente está falando. Então fala em línguas estranhas, meu Senhor. Glória a Deus. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, o Antigo Testamento, mais conhecido como o Antigo Pentateuco, nós vamos perceber que na junção sagrada, mulheres e homens de Deus foram agraciados por intermédios da sua oração. Eles foram recebidos por Deus e recebiam as vitórias por intermédio das suas orações. O Antigo Testamento, mais conhecido como o Antigo Pentateuco, que é o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é bem verdade que Jesus é o mesmo. O mesmo que operou no passado é o mesmo que opera no presente. Mais uma vez, o mesmo que operou no passado é o mesmo que opera no presente. Certa feita, a rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo de um crente que ora do que todos os canhões da Rússia apontados para a Inglaterra. Eu tenho mais medo de um crente que ora do que todos os mísseis de Israel apontados para a Inglaterra. Isso quer dizer que crente que ora é perigoso. A pessoa pode meter com macumbeiro, candomblesseiro e chuvezeiro, pode chutar até aquela galinha preta, não acontece nada. Agora, se mexer com crente, Jesus levanta para te defender. Louvado seja o nome do Senhor. Crente que ora diferente, crente que ora anda diferente, crente que ora fala diferente, crente que ora age diferente. Louvado seja o nome de Jesus. Nascer de novo, o que é? Começar a falar. Nascer de novo é o quê? Começar a conversar. Eu sei que você está conversando com o Senhor, certamente, muito bem, eu acredito. Mas se você não tiver com aquela conversa muito boa com Ele, aquela conversa agradável, já não tem mais paladar, já não tem vontade de falar com Ele, você está prestes a morrer. E tem muito que está morto, porque a oração é que levanta a pessoa da sepultura.
Quem não ora não sabe que é línguas estranhas. Quem não ora não sabe que é profecia. Quem não ora não sabe que é revelação. Quem não ora não sabe que é avivamento. Agora quem ora conhece Jesus de perto. Quem ora conhece a presença do Senhor. Com licença, glória a Deus. Eu não sei se eu sou abençoado ou abençoado, irmão. Aí eu tenho que tirar. Eu estou suando aqui. Eu acho que eu sou os dois. Abençoado e abençoado. Glórias ao nome de Jesus. Daí o porquê, meus queridos e meus amados irmãos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que há pelo menos 4 ou 5 maneiras de o Senhor ouvir a nossa oração, ou seja, responder a nossa oração, porque Ele ouve todas. A Bíblia diz que seus ouvidos não estão fechados, nem as suas mãos estão encolhidas, para que não possa abençoar. Então Ele ouve todas. Agora, responder são algumas, não são todas que Ele responde. Por que, pastor? Porque tem um segredo de pedir. O primeiro segredo para que a sua oração seja respondida se chama humildade. Diz assim, humildade. Porque tem pessoa que parece que o rei está na barriga. O rei não está na barriga, está no coração. Não precisa insuflar. Pode ser humilde, pode ser simples. Jesus usa como quer, fala como quer e a maneira que Ele quiser. Quando nós lemos aqui, meus queridos, o livro de Isaías, capítulo 2, Daniel 2, 23, o Senhor vai dizer: Abraão é meu? Abraão é meu? Isaías 41, 8, Abraão é meu? Abraão é meu amigo. Amigo é aquele que conta as confidências, fala tudo. E Abraão era humilde. Por que, pastor, o senhor prova isso? Porque o seu sobrinho Ló chegou a ele e disse: os pastores estão brigando, não vamos ficar juntos mais, não dá, a situação está difícil. Ele disse: olha, meu sobrinho, não tem problema, se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Se escolher a retaguarda, eu escolho para frente, não tem problema. O problema não é o lugar, o problema é a presença de Jesus. Onde você coloca o seu pé, Jesus coloca o dele com você. Aleluia. Ele era humilde e logo cresceu os olhos em uma campina verdejante, semelhante ao jardim do Éden. Por que semelhante? Porque tem coisa que parece, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro. Você compra um relógio brilhando na 25 e fala: é ouro, que lindo, coisa bonita. Mas quando bate a primeira chuva, você fala: oxe, ele mudou de cor já, porque não é verdadeiro. O que é verdadeiro permanece. O que é verdadeiro, ele perdura. Louvado seja o nome de Jesus. E Ló escolheu a campina verdejante, algo bonito, semelhante ao jardim do Éden. E Abraão escolheu uma terra seca. Mas o Jesus já tinha algo preparado para ele. Jesus já tem os seus projetos na caneta dele, na agenda dele. Tudo que ele projetou na tua vida vai acontecer. Não adianta puxar tapete, não adianta briguinha, não adianta panelinha, nada resolve. Jesus está no controle e ele tem a direção. E lá no livro do Gênesis, no capítulo 18 e verso 17, o Senhor diz assim: haveria alguma coisa que eu não falaria ao meu servo Abraão? Ele está dizendo: eu falo tudo com ele, ele é meu amigo. Quando ele me chama para conversar, eu conto tudo com ele. E a Bíblia vai dizer que lá no Gênesis, ainda no capítulo 18, verso 23, a Bíblia vai dizer que Abraão chamou ele para uma conversa, porque Sodoma e Gomorra foi invadida pela prostituição, pelo lesbianismo, pelo homossexualismo, pela miséria total, pela degradação. Então Abraão chama o Senhor, porque o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, ia destruir toda aquela cidade, ia derramar o cálice da ira. Aí Abraão disse: Senhor, vamos conversar. No 23, verso 23, Gênesis 18, 23, se houver 50 justos, o Senhor mata todo mundo? Aí Jesus olhou para ele e falou: não, você é meu amigo. Se tiver 50 lá, é muita gente, pastor Gilberto, não vai matar não, a gente deixa eles viver. Aí tem um jeitinho, porque o filho sabe pedir para o pai, com um jeitinho carinhoso. Tem um tempo e diz: se houver no 45, se houver 45, não mato. Se houver 30, não mato. Se houver 20, não. Se houver 10, também não mato. Aí ele diz: é o seguinte, Senhor, é minha família que está lá. Mas antes de chegar no 10, ele disse: ainda que eu sou pó e sou cinza, permita-me mais uma vez falar com o Senhor. Eu sei que eu não mereço tal. Era amigo de Deus, irmão. Quem sou eu para dizer que sou alguma coisa? Quem é você para dizer que é alguma coisa? Se ele disse: eu sou pó e sou cinza, e conversava com o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra foram livres da morte. Ele enviou até os anjos dele, os irmãos já sabem, eu não quero adentrar. Mas a oração muda a história. Eu vou explicar direito, você não entendeu. Pela sua oração,
Deus vai salvar o seu filho, vai salvar a sua vida, vai salvar a sua família, vai salvar a sua casa. Ninguém vai ser destruído pela sua oração, pelo seu clamor. O Senhor está te ouvindo essa noite. Levanta a sua mão e adora o nome dele. Eu acredito, pastor. Eu acredito, glórias ao nome de Jesus. Olha, meus queridos, meus amados irmãos, em primeiro lugar, temos que orar com humildade, temos que ser humilde. Jesus lavou os pés dos discípulos, colocou a toalha sobre os seus ombros, era humilde, é verdade. Mas em segundo lugar, temos que orar com inteligência. Diga inteligência. Porque tem pessoa que às vezes pedir uma bênção e fala: eu quero um avião, eu quero uma casa, uma família. Mas assim, ele não consegue pagar o combustível do avião, porque nem licenciar ele. E nem estacionar, né? Pousar esse bicho, vai colocar ele. Então, o filho sabe, ou seja, o pai sabe aquilo que o filho mais precisa. Também você precisa do sapato, também furado. Depois eu compro a calça. Depois eu compro a camisa. Sim ou não? Não, Jesus não pode dar tudo de uma vez. Mas vai por etapa, vai pedindo, vai falando com ele. E ele vai te abençoando, vai concretizando as promessas dele na sua vida. Moisés era um homem inteligente. Ele escalou uma montanha muito alta, porque a palavra inteligência, ela é ligada da ciência. Ciência e inteligência é a mesma coisa. A ciência diz que o homem é um ser racional e não irracional, que pensa o ontem, a prática de hoje e o que vai fazer amanhã. É um CPU, por isso tem horas que tem que formatar o bicho aí, porque o negócio fica embaralhado. É um ser inteligente, a pessoa não cai assim, a pessoa vai cair assim de pouquinho. Entendeu? Não tem nada a ver, daqui a pouco a pessoa está deitada no chão, sim ou não? Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão entendendo? Jesus disse: tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Por isso tem pessoas que entram aqui, pastor, e fica assustado, olha para eles, não vê crucifixo, não vê vela acesa, não vê nada, mas cadê os santos daqui? Olha o santo sentado aqui, olha o santo sentado aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem nasce a primeira vez, nasce para morrer. Quem nasce a segunda vez, nasce para viver. Quem nasce a primeira vez, nasce de uma mãe material. Quem nasce a segunda vez, nasce de um pai espiritual. Quem nasce a primeira vez, nasce de cabeça para baixo. Mas quem nasce a segunda vez, nasce de cabeça para cima, dando glória, misturado com aleluia. É aquele crente vivos, cheios da presença do Senhor. Ele escalou uma montanha de aproximadamente 2.832 metros de altitude para orar, Monte Sinai. Ficou 40 dias e 40 noites orando. E ele desce, quando ele encontra, no último dia que ele desce, ele encontra Josué. Josué estava apavorado, porque quem na hora está apavorado, quem na hora está preocupado, o salário está pequeno, as coisas no mercado estão muito caras, não dá para suprir as necessidades. Quem não ora está perturbado com a política, com o governo, mas quem ora confia no Senhor. Quem ora anda olhando para os céus, para o autor e consumador da sua fé. Ora, meus queridos e meus amados irmãos, Josué estava perturbado. E Moisés disse: olha, o barulho que estava lá embaixo não é um barulho nem dos que perderam e nem dos que venceram, é um barulho estranho. Aí ele assusta e olha: mas como o senhor sabe, Moisés? Moisés diz: Josué, eu estava me deleitando na presença de Deus, rapaz. Eu estava orando 40 dias e 40 noites. Porque quem ora tem contato com Deus. Quem ora tem amizade com Jesus. Quem ora não é enganado. Quem ora não é passado para trás. Quem ora não é jogado de lado. Não, quem ora tem um dono. Quem ora tem uma direção do céu na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor disse: vou matar esse povo ruim, miserável. A Bíblia diz que os levitas mataram cerca de 3.000 almas rebeldes. Mas Moisés falou: não, se matar eles, tem que riscar o meu nome. Ele era crente ou não era, irmão? Levante a mão, deixa eu ver. Era homem de oração ou não? A Bíblia diz: se matar, risca meu nome. Conforme está escrito no Êxodo, capítulo 32, verso 2. A Bíblia diz que ele orou a Deus, falou com o Senhor e disse: Senhor, o que vai dizer os egípcios? O que os egípcios vão dizer? Vai dizer que o Senhor é um Deus fraco, um fracote, que tirou o povo lá do Egito para morrer aqui. Vai dizer que o Senhor é fraco. Aí Jesus pensou que não é todo mundo que pode falar isso com Deus. Aí ele disse mais ainda, lá no 32, 33, né, de Êxodo, ele diz assim: ó, o Senhor fez a promessa para Abraão, para Isaac e Jacó. Diz que a semente dele era como a areia da praia, como as estrelas dos céus. Então, se não cumprir a promessa, agora é o Senhor que fez a promessa. Ninguém pediu isso disso. Foi o Senhor que fez a promessa. Amém, irmãos? Amém. Aí Jesus pensou, parou e pensou: como é que você vai no banco 24 horas colocar o seu cartão para tirar um dinheiro se você não tem nada lá? Só se você orar muito. Eu acredito que já aconteceu comigo, irmãos. Depois aí você testemunha para outro dia.
Já aconteceu isso, sem nada, a conta bloqueada, saiu. Aí foi de novo, não saiu mais nada. Já aconteceu, diante dos céus. Não deve ser muitos outros, é meu, aconteceu comigo. Mas assim, ninguém faz isso, é pouco, é só crente louco, maluco, na última hora. Sim ou não? Se você não tem, você não vai passar, não tem nada. Então, você tem que ter um estoque. Esse homem era um homem de oração, era um homem que vivia com Deus. Falou, isso com o meu nome, Senhor. Aí o Senhor pensou bem, fez uma análise e disse, olha, não vou matar mais ninguém. Vai ficar vivo. Glórias a Deus. Você não entendeu, eu vou explicar. Glória a Deus. Você explicar, a oração de um homem fez a igreja continuar. Ou seja, nós estamos aqui pela oração de um homem corajoso, um cabra macho do nordestino, né? Pela oração de Moisés, nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. A oração move montanha, a oração orar com inteligência. Primeiro, orar com humildade. Segundo, orar com inteligência. Em terceiro lugar, eu gosto de pregar ensinando e ensinando pregando, entendeu? Os dois juntos. Mas os irmãos já conhecem, é bom pregar para a igreja que conhece a Bíblia, que é melhor para entender. Glória a Deus. Daí o porquê, meus queridos, lá no livro dos Reis, no capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz que o rei Ezequias, certa feita, recebeu uma mensagem profética, vinda do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. Isaías disse, certamente morrerá, não vai viver, já era. Olha, só se aconteceu um milagre. Jesus falou, prepara a tua casa, vai morrer. Ele virou para a parede, começou a orar e começou a falar para Deus a sua vida, a sua situação, porque só o Senhor lembra daquilo que você fez, daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Muitas das vezes o pastor dá a vida dele para aquela igreja, aconselhando, ajudando e dividindo o que tem, e às vezes você não lembra, mas você lembra aquela hora, depois não esquece, passou. Mas Jesus lembra, Jesus não esquece aquilo que você faz, tudo que você semeia está no memorial de Deus. No momento certo Ele vai te recompensar por tudo que você está fazendo para Ele. Glória a Deus. E Ele começou a dizer, eu não sou muito crente agora, mas eu já fiz a tua obra, já evangelizei. Ele começou a clamar, pastor Gilberto, começou a dizer para Deus. Aí o Senhor falou, volta lá, Isaías, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, eu vou reviver, ele vai nascer de novo, porque a palavra de Deus não tem como revogar. Mas o próprio Deus disse, volta lá e diz para ele, mas fala para ele se ele quer que a sombra do relógio de Acais anda para frente ou para trás, porque andar para frente é mais fácil, é só o vento soprar em circulação. Agora andar para trás, o vento tem que soprar ao contrário, é mais difícil. Aí ele disse, olha, eu quero que o vento sopra para frente, para trás, ao contrário. Vamos dizer, agora é 9h25, daqui a pouco 9h20, 9h10, 9h08 horas, e começou a andar para trás. Eu vou profetizar para você agora, liberar uma palavra e dizer, ainda que aconteça um eclipse, ainda que pare a terra, mas o que Jesus falou para você vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai acontecer na sua vida, na sua família. Acredite, toma posse da tua vitória. Vai acontecer. E a Bíblia diz que ele não morreu. Por que não morreu? Porque ele orou a Deus. Quem ora tem contado, quem ora tem liberdade com o Senhor. Ora, meus queridos e meus amados irmãos, estou acelerando por conta do tempo. Eu estou lembrando aquilo que você já sabe. Não é nada novo, é Bíblia sagrada, glória a Deus. Certa feita a Bíblia vai dizer que Josué estava numa situação difícil, porque os seus comandados, os gibeonitas, estavam com medo, estavam acelerados, porque 5 nações se levantaram contra os gibeonitas: o rei de Jerusalém, o rei de Laques, o rei de Jarmute, o rei de Eglon e o rei de Eglon. E eles disseram, vamos morrer, não tem como lutar. Durante o dia nós lutamos, mas durante a noite não dá mais, vamos morrer, estamos perdidos. Mas a Bíblia diz que eles chegaram até Josué, e disse, Josué não tem solução. Josué na época era um simples comandante, não era culto, não era uma pessoa informática, não era nem um intelectual, um poliglota, não. Ele não era nem um cientista estelar, não era nem um físico na constelação terrena de água cúbica, não conhecia nada. Mas ele sabia uma coisa: orar, levantar a mão e falar com Jesus. A Bíblia diz que ele disse, não se preocupe, fique em paz, vamos orar e o Senhor vai nos dar vitória. E ele levantou as mãos aos céus e disse, para de sol, lá no vale de Ajalon, aquieta de lua, lá no vale de Gibeon. Aí Jesus ouviu a oração e disse, olha Josué, eu entendo você não sabe orar direito, porque Jesus não entende a nossa oração. Pode ser
ser mineiro, pode ser capixaba, baiano, nordestino, você pode ser paulistano, não tem problema. Do jeito que você falar, Jesus entende você, sua oração. Entende você, entende. Ele orou porque ele não sabia, não conhecia de nada. Aí Jesus disse: olha, o céu, ou seja, a lua e o sol não se movem, estarte, inerte, não pode se mover. Então para a terra, o meu povo venceu. Para a terra, para a terra. A terra parou e o povo foi vencedor na presença de Jeová. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Se você crê, levante a mão e receba a tua vitória em nome de Jesus. Eu estou terminando. Eu nem perguntei a hora que termina, pastor. Nem perguntei. 9h30. Então eu estou terminando. Fez 5 minutos só. Já estou concluindo aqui, irmãos. Que amanhã eu sei que vocês trabalham para você. Enfadonho para vocês. Olha, meus queridos, meus irmãos. Temos que ter fé. Porque tem pessoas que dizem que tem fé, mas ele é meio morto. Eu tenho fé, irmão. Eu tenho fé. Aí o pastor fala: vem cantar um hino aqui. A pessoa vem: ó, você eu andei e perdi. Mas está perdido, meu mesmo. Está meio perdido. Quando era no mundão, o Corinthians fazia o gol e carregava o telefone nas costas. É gol! Agora ele é crente, lavado no sangue, batizado no Espírito Santo. Se você der $1 milhão para ele, eu vou dar R$100 para dar glória. Eu vou pensar, irmão, vou pensar. Vou dar R$1.000 para dar glória. Não glória, irmão. Tá, irmão, ele daqui a pouco. Você manda a glória para cima e Jesus manda o poder dele para baixo. Glória. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Acreditar. A Bíblia diz: sem fé é impossível muito menos receber, muito menos não recebe nada. Se não agrada, não recebe. Jesus só abençoa quem agrada a ele. Sim ou não? Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que o rei Nabuco, o rei da Babilônia, não já conhece a história, ele tinha um sonho todas as madrugadas, e ele contava para os seus súditos, contava para os encantadores, para os magos, para os inteligentes, e dizia: fala para mim que eu sonhei, fala aí, porque eu quero saber. Depende do sonho, depende da resposta, da interpretação, eu vou passar o dia feliz, alegre, que bacana. Mas só que é o seguinte, desta vez eu esqueci, eu não lembro mais o que eu sonhei, deu um branco na minha cabeça, eu não lembro, esqueci. Aí eu falei: como é que ele vai falar? Não, vocês têm que falar, se não falar vai morrer todo mundo, eu mato todos, vai morrer. Aí o rei lá de Oxford, o rei da cúpula, né, os encantadores, estavam andando no pátio, encontrou com Daniel, Azarias e Israel, e disseram: vocês têm que morrer, não tem como escapar. Se nós não falarmos para o rei o que ele sonhou, vai sobrar para todos vocês e para nós. Aí Daniel era crente de oração, disse: me leva à presença do rei, quero falar com o rei. Porque crente verdadeiro não tem medo de rei, não tem medo de demônio, de potestade, de majestade. Glória a Deus, me leva lá, quero falar com ele. E o rei disse: você vai interpretar o sonho? Ele disse: sim, senhor. Ele disse: então eu vou falar. Aí ele falou: não, na verdade não sou eu sou servo do Senhor. Daniel 2:28. Existe um Deus, só existe um Deus nos céus que pode revelar o que você sonhou, rei. Aí o rei disse assim: então vai orar, porque se não acontecer, a cabeça vai rolar, vai morrer. E a Bíblia diz, todos já sabem, quanto eu, foram orar, buscar a presença, ele, Ananias, Azarias e Israel. E o Senhor desceu no leproso do dia e disse: olha, Daniel, eu não falo com os magos, eu não falo com os encantadores, eu não falo com os estudiosos, mas com você eu falo. Vou conversar com você e falar com você. O rei teve um sonho, uma estátua de ouro, cabeça de ouro, peito de bronze, peito de prata, vento de bronze, perna de barro e pé de ferro. E uma mão misteriosa destruiu o pé da estátua. Diga para ele que Rei de Reis e Senhor de Senhores é o Deus que você serve, Daniel. Diga para ele. E a Bíblia diz que mais uma vez o povo de Deus foi vitorioso por intermédio da oração. Um crente que ora é um crente vivo, é um crente sábio, é um crente inteligente. Sabe aquelas portas, o pastor Paulo? Você mexe construções, você se mexe ainda. Você coloca aquela porta na casa, né? E tal, e não coloca óleo nela, você abre e faz aquele barulhão de noite que acorda até pessoas que estão dormindo, sim ou não? Quando coloca um olhinho nela, fica macia, você não vê nenhuma. Fica bom. O crente que ora é um crente macio. Então você encostar perto do crente, ele já dá um coisa e você fala assim: esse crente não ora. Está precisando de oração. Esse crente tem que nascer de novo. Ou ele está morto ou está morrendo, irmão. Está morrendo. Agora não servir de se tratar bem, como a esposa do pastor ali, minha esposa elogiou. Porque a gente vai em várias igrejas, prega aqui, prega por lá. Tem pessoas que você fala: meu Jesus, eu não sei se eu estou na igreja, onde eu estou, mas glória a Deus, seus irmãos aqui, é abençoados. Eu já estou terminando a minha participação, não quero passar da hora, mas que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua família, e lhe dê vitória em tudo
e mantenha a oração na sua vida. Dobre os seus joelhos, fala com Deus, converse com Ele, para você se manter vivo, porque oração não é ser melhor do que ninguém, oração não é ser super crente, oração é sobrevivência. Nós vivemos no mundo atual, é sobrevivência. Você não está morto, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Eu já estou terminando, pastor Gilberto, está faltando 1 minuto ali, eu já estou terminando, glórias a Deus. Mas me faz lembrar de Aías. Quem era Aías? Aías era profeta, tinha 84 anos, cães branca, ele já não andava mais, estava numa cadeira sentado, cego, não enxergava, mas era profeta. Não pode brincar com o profeta, pode ser cego, mas quem mostra Deus. Tem pessoa que tem 2 olhos, 4 olhos, mas não enxerga, mas o cego de Deus talvez enxerga melhor do que eu e você junto. Aías estava cego, e aí uma pessoa disse: vamos levar essa criança lá, filho de Jeroboão. Jeroboão disse para a mulher dele: leva lá a criança está acidentada, eu acho que vai morrer, não vai ter jeito, mas diz que ele é profeta, então leva no profeta, vamos ver se ele profetiza bem mesmo, vamos ver se ele é homem de Deus mesmo de verdade, leva nele. Agora você tem que tirar a roupa de rainha, comprar roupa de escrava, para disfarçar, porque de repente alguém vê e fala para ele, e aquela mulher vai com roupa de escrava, e ela vai entrando perto do escritório, perto do gabinete. Mas Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus disse assim: ou seja, Aías do servo, meu escolhido, aleluia, está vindo aí a esposa de Jeroboão. Ela quer ver se você é crente mesmo, só para ela saber que eu sou na sua vida. Aías, quando você ora, fala comigo todos os dias, quando ela chegar na porta do gabinete, você diz assim: entra, esposa de Jeroboão. Aí, na época tinha o que? Tinha celular? Não. Tinha Facebook? Não. Instagram? Não. Zap? Não tinha, pastor. Não tinha nada. Como que eles falaram? Dobrava o joelho, Jesus descia na terra e falava com a igreja. E a Bíblia vai dizer, meus queridos e meus amados, que ela fica assustada. Ele diz: mas quem falou para o Senhor? Jesus falou. Quem ora é diferente, quem ora vivo não é morto, porque o morto não ora, mas quem é vivo ora. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. É uma salva de palmas. Muito obrigado. Irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de estar na presença dEle, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Pai, aqui está a tua igreja, Pai querido, Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que essa palavra de hoje possa adentrar no nosso coração, Pai, que nós possamos ser canal para replicar, Pai, esse ensinamento para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, para aquelas que precisam nascer de novo, Pai, mas nós também precisamos nascer todos os dias, Pai, se nós queremos ver, Pai, as suas maravilhas no meio de nós, Pai. Pai, eu te peço por cada um dos teus filhos, abençoa eles, leva para casa com segurança, Pai querido, Pai amado, cuida da nossa vida, cuida da vida da nossa parentela, Pai, e abençoa, Pai, todos em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Amém. Amém, igreja. Você é uma paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foram dados todos os avisos, creio. Amém. Então nós somos gratos a Deus, né? Somos gratos a Deus pela presença dele aqui, pela presença do pastor que trouxe essa mensagem direto do trono de Deus para a igreja. E nós vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja esteja por toda a igreja, todos digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso, aquele que fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja não se esquece que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará.
De nada teremos falta, eu creio. Seja uma pessoa em nome de Deus. em minhas veias que me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas